Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 23, onde nos diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é a origem e a gloriosa adoção dos filhos de Deus. Assim como no humano, humanamente, nós viemos de nossos pais terrenos, do nosso pai por meio da união com nossa mãe, nosso corpo terreno veio, essa é a origem terrena mais próxima nossa. Agora, quando se trata desse tema, a origem dos filhos de Deus e a gloriosa adoção que virá para os filhos de Deus, então temos que ir a Deus. A origem dos filhos de Deus está em Deus. Vem de Deus os filhos de Deus. Agora, vejam como Jesus disse que Ele veio de Deus. Saí de Deus e volto para Deus. Ele disse que tinha descido do céu. Agora, o corpo terreno tinha nascido na terra, mas o que estava dentro do corpo terreno tinha vindo do céu. E agora, o ser humano é corpo que é o que nós vemos, é espírito que é outro corpo de outra dimensão e é alma. E o mais importante do ser humano é a alma. Essa é a semente. A semente. E não importa de onde tiver vindo o corpo físico, não tem importância. O importante é de onde veio a alma da pessoa. E somente há dois lugares de onde pode vir a pessoa. E agora vamos ver, porque isto é muito importante para todo ser humano. E, em seguida, ver como tudo isso se esclarece através da Escritura para saber quem somos e de onde viemos. Porque é muito importante que cada ser humano saiba de onde veio. O ser humano está buscando sua origem e pensa que veio do chimpanzé ou de outro animal. E diz que houve entre o ser humano e o animal outro animal.
o qual é chamado o elo perdido, o qual a ciência está buscando. Mas vejam, os filhos de Deus vieram de Deus. Isso é muito importante sabê-lo, para que assim possamos compreender este mistério dos filhos e filhas de Deus. E agora, vejam como Jesus fala em uma forma dura a um grupo de pessoas que estavam contra ele, e vejam no capítulo, vamos ver, em São João, Cristo falando a uns hebreus, capítulo 8, versículo 34 em diante, 32 em diante, diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticariais as obras de Abraão, mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus. E aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. E quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Agora vejam como Jesus identifica essas pessoas que estavam contra ele como filhos do diabo e diz: se vocês fossem filhos de Deus, escutariam a palavra de Deus, as palavras que eu falo. Ele disse: porque quem é de Deus, as palavras de Deus ouve. E agora, por que não ouviam? Por que essas pessoas não escutavam? Jesus diz: por isso não as escutais, porque não sois de Deus. Agora vejam, isso era uma palavra dura, mas era verdade. Nós temos que compreender que Jesus ensinou que neste planeta Terra há filhos de Deus e há filhos do diabo. É uma realidade que não podemos tapar com a mão. Qualquer pessoa que ensinar que não há filhos do diabo, que todos são filhos de Deus, estaria contrário ao que Jesus ensinou. Agora, o que temos é que ver quem nós somos, de que lado estamos, se do lado dos filhos de Deus ou do outro lado. Agora, quem é filho de Deus é identificado, como disse Jesus Cristo: quem é de Deus, a palavra de Deus ouve. Vejam que simples, é identificado o Filho de Deus. Agora, Cristo ensinou que há trigo e há joio. O joio representa os filhos do mal e o trigo representa os filhos
de Deus. E para o último dia, para o fim do tempo, para o tempo da colheita, será recolhido o trigo, os filhos de Deus. E o joio será atado em molhos e será queimado no forno de fogo. Esse será o final para o joio e os filhos do mal. E para os filhos de Deus será a colheita. Para os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós que vivemos sermos transformados. E todos sermos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Necessitamos compreender que há um programa divino ao qual Jesus Cristo está realizando a favor dos seus filhos. Cristo também disse em São Mateus capítulo 15, versículo 13, falando aqui de seres humanos representados em árvores, em plantas. Vejam o que diz Cristo, capítulo 15, versículo 13 de São Mateus. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, está falando aí de todas as pessoas que não são filhos de Deus. São plantas que nosso Pai Celestial não semeou. Agora, em São João, também nos fala o apóstolo São João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, ainda não fomos adotados, ainda não fomos transformados. Ainda não se manifestou o que seremos quando estivermos transformados. Porque quando estivermos transformados e tivermos um novo corpo, seremos reis neste planeta Terra e sacerdotes neste glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, isso é, na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, ou seja, seremos transformados, e então seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque nos dará um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e jovenzinho para toda a eternidade. E assim seremos como Ele. Porque assim como é, o veremos. E quando tivermos um novo corpo, já o veremos em seu corpo glorificado e estaremos com Ele pelo milênio e por toda a eternidade. Todo aquele que tem essa esperança, nele se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. E continua dizendo mais abaixo, capítulo 3, esse mesmo capítulo 3. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Viram claro que São João fala nessa carta? Agora vejam, os filhos de Deus são semente de Deus. É como a semente das árvores. Uma árvore de manga, ou manga, como vocês chamam, sua semente é de manga. E se de uma semente dessa árvore nasce uma arvorezinha, o que vai nascer? Vai nascer uma árvore de abacate? Não. Tem que nascer uma árvore de manga. Porque a semente que está nessa árvore que nasceu é a semente da árvore da qual veio essa semente. E agora, todo filho de Deus é semente de Deus. Semente de Deus, filhos e filhas de Deus.
E isso deve estar claro na mente e no coração de todos nós. E agora, por isso é que há esse sentimento no coração dos filhos e filhas de Deus. Querem conhecer as coisas de Deus, querem ler a Bíblia, todo o programa de Deus e querem receber as bênçãos de Deus. E, no tempo que lhes corresponde viver, estão esperando as bênçãos de Deus e que Deus lhes abra o entendimento para compreender sua palavra. Porque quem é de Deus, a palavra de Deus ouve. E agora, podemos ver que este mistério dos filhos e filhas de Deus é um mistério grande, mas simples. Nosso Pai Celestial, vejam vocês, nos enviou a este planeta Terra, mesmo que o ser humano caiu no Jardim do Éden, perdeu o direito à vida eterna, perdeu o título de propriedade e, consequentemente, perdeu o direito de ser rei sobre o planeta Terra e não pôde continuar vivendo, somente viveu 930 anos. Adão e a descendência de Adão, encontramos que nasce, vive um tempo aqui na Terra e depois morre. Isto é porque o ser humano caiu lá no Jardim do Éden, pecou e perdeu o direito à vida eterna. Agora, o ser humano esteve vivendo em escravidão. Mas Cristo, assim como libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, veio para morrer na cruz do Calvário e libertar do pecado e dessa escravidão que o diabo tinha os filhos de Deus, libertá-los e dar vida eterna. Por isso ele diz em São João capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, viram o importante que é escutar a palavra de Deus? Porque quem é de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, ouve. Nesta passagem, vejam, Cristo nos mostra que quem ouve sua palavra tem vida eterna e não entrará em condenação. Não tem que ir ao juízo final para ser julgado e condenado, mas que já foi perdoado. Os seus pecados foram limpos com o sangue de Cristo e está justificado diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Portanto, essa pessoa, no último dia, será transformada. Se estiver viva ou se morreu, será ressuscitada em um corpo eterno. E viverá com Cristo por toda a eternidade. Passou de morte para a vida. A humanidade, desde a queda do ser humano, entrou a morte, porque a morte entrou por um homem, por Adão, no Jardim do Éden, a raça humana. E agora Cristo, em sua primeira vinda, tira da morte todos os filhos, todas essas almas que vêm de Deus, as tira da morte quando escutam sua palavra, sua mensagem, e creem em Cristo como seu Salvador e o recebem como seu Salvador e lavam seus pecados. No sangue de Cristo recebe seu Espírito Santo, obtém o novo nascimento, nasce no reino de Deus com vida eterna. E assim, começam no programa da vida eterna para viver eternamente. E agora, em São João capítulo 6, versículo 40, disse Jesus: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vem a bênção tão grande que há para todo aquele que vê o Filho e crê nele, diz que tem a vida eterna, para que tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, que mesmo que o crente em Cristo morra fisicamente, sua esperança e sua fé continua, porque sabe que Cristo, no último dia, que é o sétimo milênio, o ressuscitará em um novo corpo, em um corpo eterno, com vida eterna, um corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador, para viver por toda a eternidade. E, se permanecermos vivos até ver sua vinda e ver os mortos em Cristo ressuscitados, então seremos transformados estando vivos e obteremos um novo corpo. Agora, estas bênçãos são para os que
creem nele. Para os que o recebem como seu Salvador e lavam seus pecados no seu sangue e recebem seu Espírito Santo. E assim obtêm o novo nascimento. Nascem como filhos de Deus, como filhos e filhas de Deus. E já começaram sua etapa de restauração à vida eterna, da qual caiu Adão e Eva lá no jardim do Éden. Agora podemos ver que a origem dos filhos e filhas de Deus está em Deus. Vieram de Deus, suas almas vêm de Deus. Vêm da dimensão de Deus, da sétima dimensão, e vêm do próprio Deus essas almas. Por isso é que Cristo falando sobre essas pessoas diz, no capítulo 10, versículo 14 ao 16, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E em seguida, continua aqui. Vejam. Cristo disse que tem outras ovelhas que não são do aprisco hebraico. Essas também devo trazer. E desde a morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, depois chegou o dia de Pentecoste, onde 120 pessoas receberam o Espírito Santo, e daí em diante começou a se pregar o Evangelho, apresentando a Cristo como nosso Salvador para lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo. Nasceram 120 pessoas no dia de Pentecoste, nasceram de novo, e daí em diante estiveram nascendo de novo todos os crentes em Cristo, nosso Salvador, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Todas essas pessoas têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Todas essas são almas de Deus que vieram de Deus para viverem nessa terra, nestes corpos mortais, para fazer contato com a vida eterna e receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim receber o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos. Quando disse, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou no nascimento através de uma mulher e disse, como pode se fazer isso? Pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? E se a mãe de Nicodemos já estivesse morta, porque se Nicodemos já estava velho, como estaria a mãe? Cristo disse, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus ou ao reino dos céus. E agora vejam vocês, é por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo que obtemos o novo nascimento, e assim obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Sempre que há um novo nascimento ou que há um nascimento, sempre um corpo aparece, um corpo nasce, e obtemos o corpo celestial, o corpo angelical da sexta dimensão. E em seguida, no último dia, obteremos o corpo físico eterno e glorificado, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa da nova criação que Cristo está realizando, porque Ele está criando uma nova raça. Por isso, Ele é o segundo Adão. Por meio do primeiro Adão, a raça já vem em uma condição de morte, nasce, cresce e depois morre. Mas por meio de Cristo, vejam vocês, a coisa é em forma progressiva. Nos tira da morte espiritual, nos dá a vida eterna e no último dia nos dará um corpo eterno e glorificado para viver com Ele por toda a eternidade. Agora, vejamos como Cristo nos diz aqui, no mesmo capítulo 10, versículo 27 em diante diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz
e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim, veja, o Pai que as deu para mim, de onde vem? As ovelhas de Cristo? Os filhos e filhas de Deus? Do Pai Celestial. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Era o Pai Celestial manifestado em Jesus em toda a sua plenitude. Portanto, estava chamando e juntando suas ovelhas, começou lá e continua chamando e juntando suas ovelhas de etapa em etapa, de era em era. E dando vida eterna, produzindo um novo nascimento e assim, dando vida eterna para que não morram, mas para que vivam por toda a eternidade, porque são almas de Deus que vêm em corpos mortais, corruptíveis e temporários, para fazer contato nessa terra com a vida eterna que é Jesus Cristo, e lavar seus pecados no sangue de Cristo, ao receber a Cristo como nosso Salvador, e receber seu Espírito Santo e assim obter o novo nascimento. Agora vimos a origem dos filhos e filhas de Deus e vimos também a gloriosa adoção que Cristo prometeu para todos os seus filhos. Seremos adotados, isto é, que obteremos um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa adoção, é a redenção do corpo, onde os filhos e filhas de Deus voltarão a ser eternos, com corpos eternos. Um corpo eterno como o corpo eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos este mistério da origem e a gloriosa adoção dos filhos de Deus, a origem dos filhos de Deus e a adoção dos filhos de Deus para o último dia, onde os filhos e filhas de Deus voltarão a ser fisicamente eternos. Daí em diante, já não morrerá nenhum filho ou filha de Deus, porque teremos um corpo glorificado eterno como o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele que morreram fisicamente. Prometeu para o último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, ou 3º milênio de Cristo até aqui. Mas não sabemos em que ano do 7º milênio será a ressurreição. Mas o importante é no tempo que corresponde a pessoa viver, estar escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, para obter o perdão dos seus pecados e para obter o Espírito de Cristo e assim obter o novo nascimento e estar preparado para, no último dia, quando Cristo ressuscitar os mortos crentes nele, se a pessoa morreu, seja um dos que ressuscitará em um novo corpo, em um corpo eterno. E se permanecer vivo, pois seja uma das pessoas que será transformada neste tempo final. Vem a importância de estar escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, e Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Vejam a identificação dos filhos e filhas de Deus que ouvem a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, a voz do bom pastor. A origem dos filhos de Deus. Qual é? Deus. Vem de Deus. São almas de Deus. Vem da dimensão de Deus, da 7ª dimensão. E a gloriosa adoção para os filhos de Deus é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, neste tempo final, a qual em breve se realizará. Por isso é que se esteve pregando o Evangelho desde o tempo dos apóstolos até aqui. E esse é o chamado para todos os filhos e filhas de Deus, o chamado para todas as ovelhas de Jesus Cristo. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E Cristo esteve chamando suas ovelhas por meio dos seus mensageiros, do tempo dos apóstolos até aqui, para dar vida eterna, para perdoar seus pecados, limpar seus pecados com seu sangue e dar seu Espírito Santo e assim realizar neles e efetuar neles o novo nascimento, nascer no reino de Deus. Sem nascer no reino de Deus, não há ressurreição em um corpo eterno para nenhuma pessoa.
Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus, ao reino dos céus. É necessário compreender essas coisas para ver como nós estarmos preparados neste tempo final para receber nossa transformação, nossa adoção, que é o novo corpo que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. A origem dos filhos de Deus e a gloriosa adoção dos filhos de Deus. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da origem e a gloriosa adoção dos filhos de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, das ovelhas de Cristo, no seu aprisco, na sua igreja. E em breve Cristo ressuscite os mortos crentes nele e nos transforme nós, os que vivemos, e nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Muito obrigado por sua amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nunca se afastem do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continuem em frente, não importa os problemas que vocês tiverem em sua vida. Se tem problema, se comete algum erro, alguma falta ou algum pecado, confessem seus pecados e seus erros a Jesus Cristo e os coloque dentro do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. E continuem em frente em sua vida cristã, porque em breve vamos receber um novo corpo e seremos iguais a Jesus Cristo, e daí em diante nunca mais cometeremos erros, não cometeremos faltas e nunca mais pecaremos. E nunca nos adoeceremos e também nunca ficaremos velhos. Permaneceremos jovenzinhos de 18 a 21 anos na aparência, e isso será por toda a eternidade. Vem a bênção tão grande que Cristo tem para você e para mim. Portanto, se mantenha bem agarrado de Jesus Cristo. Não importa o que aconteça ao seu redor ou em sua vida, siga em frente, até que obtenha a transformação do seu corpo, até que obtenha um novo corpo. E se morrer fisicamente, pois será ressuscitado em um novo corpo. Assim que, depois que você já se agarrou de Cristo, siga em frente todos os dias da sua vida. E saiba que tem vida eterna e que vai ter um corpo novo e eterno, igual ao corpo de Jesus Cristo.